Vamos trabalhar um bocadinho. João 11:40. Por gentileza, abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. E vamos ver o que Deus separou para nós esta noite. E toda vez que você vier, irmãos, durante o dia, ligue pelo menos para 3 pessoas diferentes que você conhece do seu relacionamento para vir aqui nos cultos à noite. João 11:40 diz assim: não te disse eu, palavra de Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Eu vou ler mais uma vez e gostaria que todos lessem após mim. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Leiam todos. Leiam mais uma vez com mais ênfase. Agora usa a autoridade de profeta, que também tu és, porque todo crente pode usar essa autoridade. E diga para a pessoa que está aí ao teu lado: se tu creres, eu não ouvi, diga: se tu creres no Senhor Jesus, tu verás a sua glória e vivenciará a sua glória todos os dias da sua vida. Se você acredita nisso, dê o melhor glória a Deus que você pode, aplauda ao Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu falei aqui a tua palavra, eu li a tua palavra. Fala conosco esta noite, segundo a tua presciência, segundo aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite, Pai. E que a tua manifestação aqui seja real, para a glória e louvor do teu nome. E que todo principado e potestade caiam por terra em nome de Jesus. E que todas as mentes se submetam ao teu poder e à tua plena palavra. No nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo sempre motivou o povo a crer nele e no Pai. A ponto de chegar a dizer: creia pelo menos por causa das obras que eu faço. No texto do capítulo 11 fala da história da ressurreição de Lázaro. E começa o diálogo entre Jesus e Maria, Marta e Maria. E Jesus, ouvindo a Marta que dissera: se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela entende que se ele pedisse a Deus, Deus o concederia qualquer coisa que pedisse a Deus. Jesus declarou-lhe, de forma enfática: o teu irmão há de ressuscitar. Ela entende, ela tinha aprendido a respeito da ressurreição do final de todas as coisas. Ela diz: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus de novo é enfático: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele está falando aqui, obviamente, da morte ou da vida espiritual. Estando com ele, ainda que morrendo o corpo, o espírito jamais morrerá. E ele continua seguindo para a casa de Marta. E Maria ficou em casa. Quando ela o vê, se joga aos seus pés e diz: Senhor, a mesma palavra de Marta, com um diferencial. Ela se joga aos pés do Senhor: se o Senhor estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus caminhou, perguntou aonde que estava Lázaro, e o informaram, e ele vai. Todos conhecem a história. E Jesus diz: tirai a pedra. O impedimento para o morto sair. Tinha que tirar a pedra. Jesus podia, com o sopro da sua boca, fazer aquela pedra simplesmente voar de lá, desaparecer. Mas havia ali muita gente para trabalhar. E eu abro aqui um parêntese, que Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Ele só faz aquilo que nós não podemos e não sabemos fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele jamais fará. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. E estamos aqui
para cumprir a parte que nos é outorgada a cumprir. Então Jesus diz: tirai a pedra. Quando tiram a pedra, o mau cheiro vem, porque a carne já estava podre, 4 dias sepultado. E então Marta disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Dúvida de novo. E Jesus diz: eu não te disse, Marta, que se tu creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus naquele dia foi manifestada como? Exatamente Jesus dizendo em alta voz: Lázaro, vem para fora. E eu quero desafiar você esta noite em sair do patamar em que tu estás, para vires para o novo patamar que Jesus está nos convidando, nos convocando. Há uma convocatória do céu para nós. Para quê, pastor? Para nós não apenas vermos a glória de Deus um dia, 2 dias na semana, algumas horas, nos momentos de culto, mas presenciarmos, sentirmos, percebermos a glória de Deus todos os dias da nossa vida e em todas as ações e atitudes que nós tomarmos na terra. Glória a Jesus. Jesus motivou a Marta, Maria e aos seus contemporâneos a crer nele, na sua palavra e no Pai. Glória a Jesus. E por ele continua motivando-nos até o dia de hoje. Pastor, aonde é que está fundamentado isso? Que o Senhor Jesus continua nos motivando até o dia de hoje. Ele diz: os que creem, os sinais acompanharão. Ele diz: aqueles que creem em mim e na minha palavra farão as obras que eu faço e ainda as fará maiores. Ele está falando de futuro. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz: a promessa é para nós, para os nossos filhos, para o filho dos nossos filhos, para todos os que estão longe e para tantos quantos o Senhor chamar. Aleluia. Pastor, e por que razão que o Senhor continua nos motivando até o dia de hoje? O dia de hoje, exatamente porque ele não mudou em absolutamente nada. A Bíblia diz na carta aos Hebreus 13:8, ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Essa é a razão primeira pela qual ele tem capacidade e pode, e tem toda a autoridade no céu e na terra, para continuar motivando-nos a crer na manifestação da sua glória. Há 2 palavras no hebraico que nós conhecemos que retratam e falam a respeito da glória. A primeira palavra, que é bíblica, é a palavra kavod, que é glória de Deus, ou então peso da glória de Deus, ou então manifestação da glória de Deus, ou por que não dizer da presença de Deus, como lá no deserto. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, versículo 21, a Bíblia diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. E esta é a manifestação visível da presença de Deus, da glória de Deus. E a Bíblia diz: e nunca mais se apartou do povo a coluna de nuvem nem de dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. A outra palavra que os cristãos adotaram, a palavra Shekinah, que significa em português nada mais e nada menos do que a morada de Deus, a habitação de Deus. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 3, versículo 16, ele diz: não sabeis que sois templo da habitação do Espírito de Deus? Então nós podemos hoje estar com o kavod de Deus em nossas vidas, mas nós podemos estar com a Shekinah de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus. Alabaçu quemanto rebacheias. Mas eu quero não apenas ter a presença de Deus hoje, eu quero que Deus faça habitação permanente na minha vida. Quantos querem isto comigo? Erga as 2 mãos para o céu, comece a adorá-lo e já comece a perceber, a sentir a punde remolou socorro, elimine cantorebarraios, comece a sentir o kavod de Deus, a Shekinah de Deus na tua vida. Adore a Deus por pelo menos 30 segundos. Quando um sochica monto logou, elimine fou cantura sai, enquanto você não abrir a boca e não clamar pela glória, para atrair a presença de Deus, o kavod de Deus, a Shekinah de Deus, ele não vem. Então abra a tua boca por pelo menos mais 30 segundos e o adore.
Clame. Eu quero ver você orando. Conobra, Surya, Canto, Rabagai. Continue clamando. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que a presença de Deus se manifestava no meio do povo. A Bíblia nos revela no livro de Êxodo, capítulo de número 40, versículo 34. Então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória de Deus encheu o tabernáculo. A glória de Deus, quando encheu o tabernáculo, para que eles percebessem visivelmente a glória de Deus dentro do tabernáculo, eles viam a glória de Deus, a presença de Deus em forma de uma nuvem, em forma de uma fumaça. Então Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E quando ele ia se aproximando, ele sentia o impacto desta nuvem. Aleluia. Ele diz assim a palavra do Senhor: é quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, e se a nuvem porém não se levantava, não caminhavam. O mover da nuvem era o mover de Deus naquilo que eles podiam fazer e se não podiam fazer, se podiam caminhar e se não podiam caminhar. É por esta mesma razão que o apóstolo Paulo, ele nos dá diz uma grande verdade. Ele diz assim: aquele que é dirigido, que aquele que está no Espírito de Deus, aleluia, aquele que tem o Espírito de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Por esta mesma razão que aqui em Êxodo 30 e 40, 38, diz a Bíblia: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista, todos iam, da casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nós não podemos querer a presença de Deus, a glória de Deus, o cavote de Deus, a Shekinah de Deus, de vez em quando, num congresso, num culto especial de oração. Nós precisamos querê-lo todos os dias da nossa vida, até mesmo no culto de ensino, lá na escola, na faculdade, na empresa, em qualquer lugar. A glória de Deus quer permear a sua vida, porque Deus tem interesse que as pessoas vejam a presença dele na tua vida. Só que para isso eu preciso querer e fazer para Deus o que eu nunca fiz, desejar como eu nunca desejei antes. Louvado seja o nome do Deus que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo de número 14, no versículo 21, ele é enfático. Se não vejamos, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que os guarda, e esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Manifestações especiais, cavote de Deus, manifestações especiais, o cavote de Deus se manifestando de maneira visível. Manifestações especiais para nunca você ter a sensação de que está órfão. Os discípulos estiveram com Jesus durante 3 anos e pouco. E Jesus diz: eu vou, mas eu voltarei para vós. Como? Na pessoa do Espírito Santo. E como é que eu sei que o Espírito Santo está comigo? Para mim não me sentir órfão, eu preciso senti-lo na minha carne. Hoje não temos o templo para que o Senhor se manifeste, a gente vá lá no templo e o veja. O templo agora é nós. Ele resolveu não habitar mais em templo feito por mão de homens. Eita, revolou-se. Alamanturebacheias. Ele resolveu habitar em você, obra das suas mãos. Aleluia! Você é obra das mãos de Deus. É por esta razão que ele fez questão de habitar em você. Aleluia! Mas ele não quer que você tenha apenas convicção de que ele está morando dentro de você. Ele quer que você saiba disso e perceba isso até mesmo no meio da adversidade. Cavote de Deus, manifestação específica, visível. Shekinah, morada. A palavra Shekinah significa habitação. É Deus habitando. Primeiro, olhando por esse prisma, Jesus diz: e eu também, será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Muitas vezes, muito tempo atrás, eu cria nesta manifestação apenas filosófica. Depois eu descobri que ela é mais do que filosófica, ela é real.
E pelo fato de ter descobrido que ela é real, eu não abro mão de senti-la todo dia. Pelo menos uma vez por dia eu preciso sentir um pouquinho. Pelo menos uma vez por dia, porque senão eu me sinto fraco. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto órfão. Já que eu não tenho pai na terra, eu me sinto órfão. E eu disse, Deus, eu não posso me sentir órfão. Para mim não me sentir órfão, eu preciso sentir a tua presença todo dia. Como é que você faz, pastor, para sentir esse toque especial de Deus todo dia? Eu busco a Ele todo dia de uma forma diferente. Não dá para ficar na trivialidade. Tu come arroz com feijão e carne todo dia? Não. Um dia você come um peixinho, uma caldeiradazinha cabocla, uma caldeiradazinha amazonense, uma caldeirada e de repente você, não, eu quero uma caldeirada diferente. Vai lá na Cidade Nova e come uma caldeirada lá com camarão e outra. Você está entendendo? Mas gente, Deus é a mesma coisa. Ele quer sempre dar algo. Eu conversava com o apóstolo hoje, nós tivemos um bom tempo de conversa na hora do almoço. Acabei não dando nem atenção direito para as outras pessoas que estavam na mesa, porque nós ficamos nós dois de testa ali conversando algo da parte de Deus. E quando eu vi, todo mundo já tinha ido embora. Eu digo, meu Deus do céu, eu fui relapso hoje com os irmãos. Mas a conversa a respeito de Deus estava tão bom, e ele disse assim, Deus nunca repetiu uma coisa. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisa nova. Por isso que ele mesmo disse que a palavra dele renova toda manhã. E você precisa buscar isso de Deus todos os dias. Cavou de Deus, a manifestação dele. No versículo de número 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Shekinah de Deus. Nós somos o templo da habitação de Deus. Contudo, para Deus estar habitando em nós e mostrando que está, tem que ter a manifestação permanente. Deus não quer estar dentro de nós como que dormindo. Você pode estar na sua casa, alguém pode chegar e bater palma e você não escutar que você está dormindo, mas você está lá dentro. Deus não quer assim. Ele quer ter liberdade de se movimentar dentro da casa. Porque a Bíblia diz que Deus não dorme e nem cochila. E Ele não dorme nem cochila para nos propiciar algo extraordinário. Para mostrar em nós a sua glória. Para refletir a sua glória em nós, para que essa mesma glória possa refletir em outros. Pastor, a glória de Deus então é o quê? De forma clara, impactual, a glória de Deus é a manifestação do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua cura, da libertação, da salvação. É um pacote completo. O Senhor Jesus quer liberdade para manifestar em nossas vidas e fazer morada em nossa vida. Agora nós precisamos buscar isso. Eu quero ver aliança com Deus um dia, irmãos. Sabe como? O apóstolo um dia chegar e cumprimentar vocês, ler o texto bíblico e fazer uma oração. Na oração, Deus tomar a igreja todinha e Deus naquele dia não deixar o apóstolo dizer nenhuma palavra, o Espírito Santo falar o culto inteiro individualmente com cada um, passar 40 minutos, meia hora, uma hora no reteté de Jeová, Ele mesmo. Terei procomo na garachandaraia. É isso que eu sonho para a igreja de Deus. Pastor, e isso é possível? É claro que é, mas eu tenho tido essas experiências. Há poucos dias eu estive no Mato Grosso do Sul, numa igreja desse tamanho aproximadamente. Eu cheguei na igreja de supetão e eu avisei para o meu amigo, não avise para o pastor que eu vou, porque eu quero ouvir a palavra hoje. Eu não quero pregar. Como eu não fiz nenhuma agenda formal, eu não quero. Não avisa não, porque se avisar ele vai já me pegar. Então, não fala nada. Naquele final de semana, nem barba eu fiz. Eu digo, eu vou barbudo só para ninguém me chamar. Eu estou afim de escutar. Sabe quando você está afim mesmo de escutar, não quer falar nada? Era eu aquele dia, não parece, mas é. E eu sentei, em vez de eu sentar junto com os pastores, eu sentei junto com o meu amigo lá atrás. Bem no fundo da igreja. Ele sobe no púlpito e me vê. Nós temos o prazer de ter aqui o pastor Walter, querido fiel, dia de ceia. Ele diz assim, eu vou ler aqui o versículo bíblico, nós vamos fazer aqui um clamor. E eu vou pregar a palavra de Deus para a gente ceiar esta noite. Pastor Walter, vem aqui. O senhor parece que está meio informal hoje. Claro que eu fui de gravata e paletó, né? Mas eu fui sem fazer barba. Mas o que tem a ver, pastor? Mas algumas igrejas, esse é o estilo. Eu também obedeço isso também.
Sou obediente a essas regras. Quando eu cheguei lá, ele pediu para mim orar. Não teve pregação. Aquela igreja nunca viu o que ela viu aquele dia. Nunca. Houve um quebrantamento quando eu comecei a orar. Eu senti o meu corpo em plena brasas. Eu tirei o paletó, me deu vontade. Sabe, dá vontade de ficar nu. De tanto fogo de Deus saindo de dentro para fora de mim. Eu sentia minha roupa, como o calor do corpo pegando a roupa e aquele calor voltando para o meu corpo. Um negócio tremendo. Comecei a orar ali, e o coração começou a quebrantar. Daqui a pouco o pastor caiu de joelho no chão, começou a chorar e Deus me usou para ele. Deus foi me usando para uma pessoa, para outra. Daqui a pouco Deus tomou uma profeta lá e como ele levantou a oração. Quem disse que teve pregação? Não teve não. Foi 40 minutos só de Pentecoste. Tremacanto, rabagache, mando, robagai. É isso que eu pretendo ver. Pastor, mas tem que ter a palavra. Ei, quem tem o Espírito de Deus nem sempre precisa ler a palavra, é dissecar a palavra e fazer dissertação sobre a palavra. No dia que Deus quer e Ele tem liberdade, Ele muda a história. Ele faz do jeito que quer, como quer, porque Ele é Deus e Ele é o dono da igreja. Tem dia que Ele vai querer manifestar só o seu poder e Ele mesmo falar individualmente com cada um na quietude do seu coração. Esta é a plena manifestação da presença de Deus. Sem que eu precise ficar dizendo, irmão, dá glória a Deus. É isto. Igreja viva é assim. A menos que nós queiramos ser neopentecostais, que eu duvido muito. Eu tenho certeza que o apóstolo não quer se transformar depois de ser pentecostal no neopentecostal. Quer não, né? E eu também quero não. Você tem alguma coisa contra os neopentecostais? Lógico que não, irmão. Vão morar no céu, vão. Mas para que eu vou viver uma vida de sentir a presença de Deus, mais ou menos, se eu posso sentir ela até o tutano? Hã? É isso que nós temos que entender, irmão. Aleluia. E o Senhor Deus manifesta a sua glória de diversas maneiras. E Ele não manifesta a sua glória sem propósito. Ele manifesta com um propósito. Sempre tem um propósito específico. Eu estou aqui. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Um dia Deus falou comigo há 10 anos atrás. Vai chegar um dia que eu vou te flutuar na frente do povo. E eu esqueci disso. Deus me disse isso aqui em Manaus. Eu nunca imaginei que isso era possível. Até eu não fico contando isso todo dia, porque isso não vai mudar. Para mim não muda nada. Estou contando agora, eu vou contar agora, porque Deus disse que é para mim contar. Eu estou chegando de viagem, passei na frente da igreja de um amigo em São Paulo. Vi que estava tendo ceia, já fazia mais de 30 dias que eu não tomava ceia, porque estava viajando. Vi, dei a volta no quarteirão, parei em frente da igreja. Quando eu desço do carro, digo, acabou de chegar o pregador. Eu digo, não acredito. E meu irmão, me deixa sossegado. Eu só voltei para mim tomar ceia. Eu estou vindo de viagem há tantos quilômetros, estou cansado. Tu que vai pregar hoje. Ele fez o que tinha que fazer e me passou a oportunidade para pregar. E eu li o texto. Vinho novo em odre novo. Não falei 5 minutos. Acabou o culto. E eu comecei a sentir algo debaixo dos meus pés, me empurrando para cima. E eu comecei a falar, eu comecei a não sentir mais meu corpo. Digo, meu Deus, o que é isso? Meu corpo parece que está sumindo. E o povo olhava para mim arregalado. Passava a mão nos olhos, se olhava de novo. Eu digo, o que está acontecendo? E aquele terremoto de Deus dentro da igreja. Toda palavra que eu ia tentar falar, só saía língua estranha. Digo, meu Deus, aqui no meu pensamento, o que é isso? Quando eu olhei para os meus pés, eu já estava a mais de 1 palmo do chão flutuando. Eu levei um susto, caí de costa. Depois que eu fui me lembrar que Deus tinha dito esse negócio para mim. Pastor, mas com que propósito Deus faz isso? Para mostrar que Ele tem poder para fazer qualquer coisa com quem se disponibiliza com Ele, para o nome dEle ser glorificado. Você pensa que Deus quer mostrar mixaria para nós, irmãos? Ele quer mostrar poder. Oh, glória a Jesus para sempre.
E aí eu pedi para os obreiros, porque eu não conseguia mais ficar em pé. Eu pedi para os obreiros virem me ajudar a me sentar numa cadeira. Todo obreiro que tocava em mim, não ficava ninguém em pé. Eu digo, não toque em mim mais não. Bota uma cadeira aqui perto que eu me agarro com ela. E me sentei na cadeira. O pastor da igreja disse assim, pastor Valdo, pede para Deus me dar um pouco dessa presença dele para mim. Eu digo, então recebe. Quando eu ergui as mãos no ombro do pastor, ele voou como daqui nessas cadeiras. Ficou arrebatada a ceia inteira. Só voltou quando nós íamos servir o último cálice de ceia. E os irmãos, os obreiros servindo a ceia completamente bêbados da presença do Senhor. Completamente bêbados, embriagados do Espírito de Deus. Deus quer liberdade para isso nas nossas vidas. E a gente se contenta com mixaria, com migalha. Não, irmãos. Deus quer dar muito mais para nós. Eu disse que a presença dele se manifesta em diversas maneiras. E a principal delas é impactando as vidas para salvá-las, para libertá-las, para